Boa noite. Nós vamos apresentar sobre o texto Linguagem, Poder e Sociedade, a Educação Capitalista e o Preconceito Linguístico. Nosso grupo é formado pela Kathleen, Nábia, Nabiane e Cecília, e eu, Miriam. A gente vai falar o texto em si, ele vai relacionar os estudos sobre filosofia da educação e a linguagem. Ele tem como contexto analisar o preconceito linguístico da sociedade e da educação capitalista. De uma maneira crítica, vai criticar o homem e a sociedade nessa educação, durante essa educação. Me chamo Kathleen. O texto aborda a relação entre trabalho e educação na formação do ser humano histórico e social. O autor partindo da ideia de que o homem se diferencia dos animais pela capacidade de transformar a natureza a seu favor, produzindo seu próprio meio de vida e sua própria essência. Sendo assim, ao nascer, um homem é um ser natural que se apropriar na cultura humana, produzida histórica coletivamente, pelo trabalho, torne-se um ser histórico-social. O trabalho e a atividade fundamental característica o homem como ser do gênero humano. E uma educação é um processo pelo qual cada indivíduo apropria da capacidade física humana, que são necessárias para sua inserção no mundo. O autor faz uma análise de que o modo de produção comunal, onde o trabalho e a educação é realizada coletivamente, sem divisão de classe ou propriedade privada. O texto, ele compreende como o trabalho e a educação se relacionam na história humana e como eles podem contribuir na emancipação do indivíduo. Boa noite, me chamo Nabiane e vou falar do trabalho da professora Silene, da disciplina Bases Linguísticas da Alfabetização, pelo artigo de Linguagem, Poder e Sociedade, a Educação Capitalista e o Preconceito Linguístico. Para facilitar a compreensão do assunto, apresento 3 questões principais que serviram de referencial para a discussão. A primeira, qual a influência do capitalismo no sistema linguístico das comunidades? Os autores mostraram que, embora não haja uma resposta direta para como o capitalismo afeta a língua e a comunidade de fala, o texto reflete sobre a relação entre linguagem e sociedade e como as normas linguísticas são definidas a partir de valores, pensamentos e ideias oriundos do próprio meio social. Além disso, os autores discutiram como o capitalismo pode influenciar o sistema linguístico das comunidades. A linguagem é um fenômeno social e as normas linguísticas são definidas a partir dos valores, pensamentos e ideias da sociedade. No capitalismo, esses valores incluem a produtividade e a competitividade e o consumo. Assim, o capitalismo pode influenciar a linguagem de várias maneiras. Por exemplo, ele pode levar a uma valorização de linguagem formal, que é vista como mais eficaz para a comunicação profissional. Também pode levar ao surgimento de novos termos e expressões realizadas ao mercado de trabalho e ao consumo. Além disso, o capitalismo pode contribuir para a exclusão de certos grupos sociais da língua, pessoas de baixa renda ou menos oportunidades educacionais, que podem ter mais dificuldade de acessar as normas linguísticas dominantes. Para esclarecer um pouco mais sobre o assunto, exemplos concretos de como o capitalismo pode afetar a linguagem numa determinada sociedade e suas consequências. Ao compreender essa relação complexa, podemos começar a pensar em uma forma crítica sobre o papel da linguagem na sociedade capitalista. Qual é o papel da norma culta na sociedade e na escrita? A norma culta é uma variedade linguística que é considerada padrão e é valorizada socialmente. No entanto, o texto também discute como a norma culta pode ser usada como uma ferramenta de exclusão social. Dessa forma, o texto fala sobre a norma culta, que é a forma de falar e escrever
considerada padrão e valorizada pela sociedade. Porém, também mostra que essa forma pode ser usada para excluir pessoas que não a dominam, criando uma barreira social. Essas barreiras podem ser de natureza econômica, social ou cultural. No âmbito econômico, as barreiras podem ser causadas pela falta de acesso à educação de qualidade. No âmbito social, as barreiras podem ser causadas pela discriminação linguística. E no âmbito cultural, as barreiras podem ser causadas por preconceitos e estereotipos relacionados à linguagem. As pessoas podem acreditar que certas variedades linguísticas são inferiores a outras, o que pode prejudicar a compreensão de relação entre linguagem e capitalismo. Essas barreiras sociais podem impedir que as pessoas entendam a forma como a linguagem é usada para legitimar e perpetuar o capitalismo. Por exemplo, a linguagem pode ser usada para promover uma visão do mundo que favorece os interesses da classe dominante. Além disso, a linguagem pode ser usada para ocultar os efeitos negativos do capitalismo, como a desigualdade social e a exploração do trabalho. Para superar essas barreiras sociais, é importante promover a educação de qualidade, combater a discriminação linguística e promover a diversidade linguística. Além disso, a norma culta pode ser usada como uma forma de discriminação linguística, onde aqueles que não a dominam são marginalizados e vistos como menos capacitados ou menos inteligentes. Aqueles que não a dominam são vistos como menos classificados para poder afetar suas oportunidades de trabalho, de estudo ou até mesmo em relações pessoais. Isso cria uma barreira social, baseada na linguagem que pode reforçar desigualdades e injustiças sociais. É importante lembrar que todas as formas de linguagem são válidas e devem ser respeitadas, independentemente de sua origem ou de seus estados sociais. Em relação com a terceira, como a heterogeneidade linguística pode ser valorizada e respeitada em um contexto educacional. Os autores discutiram sobre a escola pode ser um espaço de inclusão e como é importante reconhecer e valorizar as diferentes variedades linguísticas presentes na sociedade. Na formação continuada, os professores podem aprender sobre as diferentes variedades linguísticas presentes no Brasil, bem como sobre os preconceitos e estereotipos associados a essas variedades. Na sala de aula, os professores podem promover atividades que incentivem os alunos a compartilhar suas histórias e experiências pessoais, usando a sua própria linguagem. A escola pode promover eventos culturais que apresentam diferentes variedades linguísticas, como música, teatro e literatura. A inclusão linguística é um processo que requer esforços e compromisso de toda a comunidade escolar ao reconhecer e valorizar as diferentes variedades linguísticas. A escola pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Não há dúvidas de que no Brasil existem várias variedades linguísticas, cada uma com suas próprias características. A inclusão linguística é um processo que busca garantir que todas as pessoas, independentemente de sua variedade linguística, tenham acesso à educação, à cultura e a outras oportunidades sociais. Ao promover a inclusão linguística, a escola pode ajudar seus alunos a desenvolver habilidades linguísticas necessárias para se comunicar de forma eficaz, independentemente de sua variedade linguística. Além disso, a inclusão linguística pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos à diversidade. A inclusão linguística é uma tarefa desafiadora, mas é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Boa tarde, meu nome é Nábia Rosa, acadêmica do curso de Pedagogia, e vou fazer uma reflexão que teve como referencial o artigo intitulado Linguagem, Poder e Sociedade. A educação capitalista e o preconceito linguístico. Trata-se de um texto que relaciona alguns aspectos da filosofia da educação ao capitalismo e de suas influências na linguagem. A cada explicação dos conceitos também citarei exemplos práticos que possam esclarecer ou complementar o assunto visando um entendimento mais didático sobre o assunto, para que não haja dúvidas. É muito importante que vocês que estão me assistindo possam compreender de forma clara o assunto que está sendo explicado por mim neste momento. Nesta aula, intitulada A Língua como Ferramenta Comum entre as Comunidades Dicotômicas,
uma relação de amor e ódio, o conceito de língua refere-se à capacidade humana de usar um sistema de comunicação para organizar, processar e transmitir informações, permitindo a criação de padrões que estruturam os conceitos abstratos e concretos a partir da interação com o ambiente. Em outras palavras, quando falamos em linguagem, estamos nos referindo a um sistema de símbolos e regras que usamos para comunicar. Esses símbolos podem ser sons, gestos, imagens ou qualquer outra forma de expressão. As regras são as que determinam como os símbolos são combinados para formar mensagens. Portanto, a linguagem que nos permite organizar nossas ideias e pensamentos de uma forma lógica e coerente. Ela também nos permite processar informações rapidamente e tomar decisões. Além disso, a linguagem nos permite transmitir informações para outras pessoas de forma clara e eficaz. Língua e linguagem, neste sentido, devem ser entendidas como capacidade humana de usar a linguagem de um aspecto fundamental de nossa existência. Ela nos permite construir relacionamentos, aprender coisas novas e interagir com o mundo ao nosso redor. Para explicar esse conceito de forma mais didática, podemos pensar em um exemplo simples. Quando uma criança está aprendendo a falar, ela começa a associar sons a objetos e ações. Por exemplo, ela aprende que o som do cachorro significa um animal com 4 patas, com pelos e rabo. Mas à medida com que a criança cresce, ela aprende mais sobre o mundo e amplia seu vocabulário. Ela também aprende a usar a linguagem de forma mais complexa para expressar emoções, contar história e argumentar. Tomando como princípio, a linguagem é uma ferramenta de uso comum entre as duas classes sociais. O artigo em questão também trata-se de relação entre linguagem e classes sociais, reafirmando que a linguagem é uma ferramenta de uso comum entre as duas classes sociais, mas que também criada dentro de um contexto que envolve conhecimento, empíricos, pensamentos, valores e principalmente interação com o meio. Para explicar esse conceito de forma mais didática, podemos passar no seguinte exemplo. Imaginemos que duas classes sociais de alta e baixa tenham interesses muito diferentes com o meio. A classe alta, por exemplo, pode ter acesso a mais informações e recursos, enquanto a classe baixa pode ter mais contato com a realidade concreta. Essas diferenças nas interações com o meio podem levar à diferença na linguagem. A classe alta pode usar uma linguagem mais formal e erudita, enquanto a classe baixa pode usar uma linguagem mais informal e coloquial. O texto também afirma que a linguagem é um complexo das reações das duas classes sociais. Isso significa que a linguagem não é apenas um instrumento que usamos para comunicar, mas também uma forma de expressar nossas identidades e valores. Por exemplo, a linguagem pode ser usada para reforçar diferenças sociais ou por promover a igualdade. A classe alta pode ser usada uma linguagem que inclui a classe baixa, enquanto a classe baixa pode usar uma linguagem que denuncia injustiça social. Os valores positivos ou negativos atribuídos à língua são carregadas de identidades, pensamentos e ideologias que, mesmo negadas, não perceptíveis pelos fatores não indícios da origem de suas ideias e seus pensamentos. Os valores que produzem muitas das vezes contextos de preconceitos linguísticos e brincadeiras desgraciosas são de origem única e exclusivamente social, pois a língua é uma ferramenta, portanto, possui uma sistematicidade inerente a si própria. De outro modo, os autores do artigo afirmam que os valores atribuídos à língua são carregados de identidades, pensamentos e ideologias. Isso significa que a forma como vemos a linguagem está influenciada, por exemplo, na nossa experiência por pessoas, nossas crenças e valores. A identidade é um dos aspectos de importância da linguagem. Ela está relacionada a um sentimento de pertencimento a um grupo social e pensamentos. E ideologias de uma pessoa também são expressas por meio da linguagem. As pessoas usam a língua para transmitir suas crenças, valores e pontos de vista, de forma que os indivíduos possam expressar de forma clara e mensagens que quer transmitir para o indivíduo pertencentes ao próprio grupo. Outro exemplo prático que pode ser citado sobre essa questão é que a pessoa que cresceu em uma família que valoriza a educação formal pode ver a língua como uma ferramenta importante para o sucesso. Essa pessoa pode ser mais inclinada a uma linguagem formal e culta. Por outro lado, uma pessoa que cresceu em uma família que valoriza a cultura popular pode ver a língua como uma forma de expressão criativa. Uma pessoa que pode ser mais inclinada a usar críticas e expressões coloquiais.
Os autores também afirmam que os valores atribuídos à linguagem podem levar a situações de preconceito linguístico. Isso ocorre porque muitas vezes associamos certos valores a certos grupos de pessoas. Por exemplo, podemos associar a linguagem formal à classe alta e a linguagem formal à classe baixa. Esses preconceitos podem levar a situação de discriminação. Por exemplo, uma pessoa pode ser discriminada por falar de linguagem considerada errada ou vulgar. A partir dessa afirmação, ficou claro que os valores atribuídos à língua são de origem social. Isso significa que esses valores são compartilhados por grupos de pessoas, pois a língua por si só é boa ou ruim, mas o uso que fazemos dela pode ser prejudicial ou benéfica. Para concluir essa aula e não ficar nenhuma dúvida sobre o assunto, reafirmamos que a língua é uma ferramenta de uso para nos comunicar com outras pessoas. Ela é criativa e compartilha por grupos de pessoas que formam comunidades linguísticas. Dentro de cada comunidade linguística existem normas e expectativas sobre como a língua deve ser usada. Essas normas e expectativas são baseadas na cultura, na história e na prática sociais de cada comunidade. Boa noite, meu nome é Cecília, eu fiquei com a parte do artigo 5. Os valores sociais das formas variantes e o preconceito linguístico. O decidido da linguagem popular. Com essa citação, destacamos que os valores que são atribuídos às variantes, sejam eles positivos ou negativos, são motivados pela estrutura linguística, mas pela forma de atitude de aceitação, do repúdio dos membros da comunidade em relação ao uso de determinadas variantes. Os valores positivos são mais conservadores de prestígios, né? No caso, digamos que de forma padrão. E os valores negativos são mais estigmatizados, inovadores e podemos dizer que não padrão. E agora eu também fiquei com parte das considerações finais. A fim de concluir este artigo, salienta-se que este trabalho apresenta uma proposta de reflexão relacionados aos estudos da filosofia da educação. Assim, compreende-se que é possível entender a influência do capitalismo de inúmeras formas e uma educação pautada, né, na análise das relações sociais a partir de uma imensa imersão no capitalismo.